Graça e paz para todos aí que seguem, né, nosso canal Resposta às Heresias. Já faz um bom tempo, né, que eu não gravo para o canal, mas graças a Deus, Deus tem nos dado a oportunidade aqui de gravar novamente. Aqui quem fala é o pastor Gabriel, da Igreja de Deus Independente aqui. E estamos mais uma vez, né, para debater sobre algumas questões importantes contra as heresias, contra o engano, né? Hoje queremos falar um pouquinho sobre a atualidade da Santa Ceia. Por que tratar sobre isto? Porque nós temos visto em algumas redes sociais algumas pessoas defenderem a tese de que a Santa Ceia foi extinta, né, usando até texto fora do contexto, texto que se torna pretexto, né, como a exegese aleijada, para desfazer da atualidade da Santa Ceia e desclassificar, não é, as pessoas que assim fazem. Uma celebração que vem sendo realizada há mais de 2000 anos, né, desde que Cristo ordenou. Hoje aparece alguém com novas verdades, né, entre aspas, novas verdades, dizendo que nós estamos fazendo errado, com teorias e argumentos absurdos, né? Nós vamos entender que a Santa Ceia ela foi celebrada por Jesus. Ele considerou sua última ceia antes de ser assunto aos céus com os seus discípulos, né, de estar com eles, e a Bíblia vai deixar bem claro, não é, que a Santa Ceia era um memorial que Jesus ordenou para a igreja praticar, não é, em seu nome, não é? Ela foi, na verdade, deixada em lugar da Páscoa, não é? A igreja instituiu não mais a Páscoa, que era uma celebração judaica, mas quando o cristianismo passou, não é, a ser a religião cristã, Jesus ele falou, né, sobre a Santa Ceia e mandou que a igreja celebrasse até a sua vinda, não é? E é o partilhar do pão, não é, e do vinho para relembrar sua morte redentora. Esse texto está lá em Mateus capítulo 26, versículo 26 ao 29, que Jesus ordenou e realizou a ceia aí, a última ceia com seus discípulos, né? Então o primeiro ponto é esse, né, que os discípulos eles foram os primeiros a celebrar a Santa Ceia com o Senhor Jesus, e que foi o mandamento dele. E essa liturgia ela ficou conhecida na igreja como partir do pão. Atos capítulo 2, versículo 42, e Atos 20 e o versículo 7 fala, não é, que a Santa Ceia era conhecida pela igreja como partir do pão. Inclusive a igreja celebrava no primeiro dia da semana, que era o domingo, dia da ressurreição de Cristo. E também nós vamos ver que ela foi chamada também de Ceia do Senhor, quando o apóstolo Paulo instrui os crentes da igreja de Coríntios, não é, a celebrarem essa Santa Ceia. Então Paulo, na carta aos Coríntios, já o terceiro ponto, ele dá instruções claras, não é, sobre a celebração da ceia que era praticada pela igreja. O capítulo 11, a partir do verso 20 em diante, é como se fosse um manual que Paulo dá para corrigir alguns abusos que os cristãos estavam realizando na Santa Ceia. E é muito interessante nós entendermos, não é, que essa carta de Paulo já foi escrita, né, após 23 anos da morte de Cristo. Então alguém aí diz que antes de Cristo, né, foi celebrada a ceia, depois não mais a igreja celebrou, não é mais necessário os cristãos celebrarem. Então a gente quebra aí esse tabu, quebra esse preconceito, quebra essa doutrina errada, falsa, né, porque a igreja ela passou a celebrar, né? Então era um costume da igreja celebrar a Santa Ceia. A carta aos Coríntios era bem clara, né? E quando nós estamos celebrando a Santa Ceia, como alguém diz aí que a Santa Ceia Jesus mandou celebrar em memória, alguém diz que celebrar em memória, né, é como se celebrasse a morte de alguém, não é, que já passou, né, como se fosse em memória, ou seja, celebrando a morte de uma pessoa. Mas as pessoas não entendem que quando a gente celebra a Santa Ceia, não estamos celebrando a morte, vamos dizer assim, de uma maneira como nós conhecemos hoje, alguém que já morreu, que foi sepultado. Nós estamos celebrando a memória de alguém que está vivo, não é? E a morte de Cristo, como alguns pensam, não foi uma derrota, foi uma vitória. A Bíblia diz que foi nela que ele despojou os principados e as potestades. Então, houve todo o conclave do inferno para que Jesus não subisse à cruz, para que Jesus não assumisse a cruz, não morresse na cruz. Então, na morte de Cristo é que está a nossa vitória. Então, quando celebramos a ceia, não estamos celebrando a memória de alguém que está morto, mas alguém que está vivo, que venceu, né? E a Santa Ceia, ela é exatamente isso, comemorando a morte de Cristo, porém, uma morte vitoriosa, uma morte em que nos trouxe salvação. Então, assim como a Páscoa era celebrada todo ano pelos judeus, né, os israelitas quando saíram do Egito, assim também a ceia deve ser celebrada, não é, no céu, como Jesus mesmo falou, né? Lucas capítulo 22, versículo 18 diz: até aquele dia em que eu hei de beber de novo convosco no reino de meu Pai. Se Jesus prometeu e fez essa promessa de celebrarmos a ceia, de participarmos, né? Então dá a entender que ela deve ser praticada, celebrada aqui na terra ainda, não é? E é interessante que o apóstolo Paulo, lá em Coríntios, né, na sua carta,
no capítulo 11, versículo 26, ele diz assim: porque todas as vezes que comer deste pão e beber deste cálice, estareis anunciando a morte do Senhor até que ele venha. Ou seja, dá a ideia de continuidade de uma coisa que está e vai estar sendo, não é, praticada pela igreja. Então, esse texto vai deixar bem claro, né, que a celebração é uma ação contínua. Essa expressão todas as vezes significa que vai ser uma coisa contínua, está no verbo lá presente, não é? Sempre presente, né? E anunciar no grego significa querigma, é uma proclamação da morte vitoriosa de Cristo até que ele volte. Então, até a volta de Cristo, até aquele grande dia na Santa Ceia do Senhor no céu, a igreja continua e vai continuar celebrando a Santa Ceia do Senhor. Então, aqui se desfaz todos esses argumentos fajutos, não é? De pessoas aí querendo desfazer da celebração da Santa Ceia. Nós não celebramos como a Eucaristia. Jesus não está presente literalmente no corpo, o corpo dele não é literalmente lá representado no pão, nem no sangue, como a doutrina da transubstanciação ensinada pelo catolicismo romano. Nós cremos na presença de Cristo real, espiritual, porque ele disse: quando estiver 2 ou 3 reunidos nesse nome, ele está ali no meio. Amém? Então, espero ter deixado claro, biblicamente, esses argumentos, não é, que estão aí rodando, não é, as redes sociais, desfazendo de uma celebração tão maravilhosa, tão séria, tão bendita e tão abençoada para a igreja. Alguém diz que estamos apenas tomando suco, que uns zombam, não é? Mas não sabe ele que estamos celebrando alguém que está vivo, a morte de alguém que em sua morte nos garantiu redenção, salvação, perdão de pecados. E quando celebramos a ceia, estamos realmente em comunhão, não só com Deus, mas com a igreja, com nossos irmãos em Cristo Jesus. Então, que Deus abençoe. A Santa Ceia é uma verdade atual, vai ser sempre atual até que Cristo volte. E ninguém pode desfazer essa verdade bíblica. Deus abençoe, até o próximo vídeo, em nome de Jesus.